vampiro desperta após 2 séculos de sono e enfrenta uma família maldita e uma bruxa em Collinsport. O filme Sombras da Noite de 2012. E agora, vamos para mais um recap! No ano de 1760, a família Collins sai de Liverpool e navega para Maine, na Nova Inglaterra, para expandir o império familiar. Eles iniciam um negócio de pesca muito bem sucedido que lhes permitem estabelecer a cidade de Collinsport e sua própria propriedade milionária. Diante do sucesso financeiro, o proprietário se certifica de que seu herdeiro, Barnabas Collins, aprenda que a família sempre vem em primeiro lugar. 15 anos se passam. Barnabas tem um caso com uma das empregadas da família, Angelique, que é secretamente uma bruxa. Quando ela implora seu amor e não apenas seu corpo, Barnabas diz que não sente o mesmo sentimento por ela. Como vingança, ela lança um feitiço para matar seus pais. Barnabas suspeita que algo sombrio tenha acontecido no acidente. Ele começa a investigar sobre as artes das trevas, ao mesmo tempo que inicia um relacionamento com Josette Dupré. Angelique os ouve declarando o amor um pelo outro e fica com ódio. Então ela usa sua bruxaria para fazer Josette pular de um penhasco. Barnabas pula atrás dela, mas é impossível salvá-la a tempo. Josette morre na queda, mas Barnabas sobrevive porque Angelique o amaldiçoou para se tornar um vampiro, para que seu sofrimento seja eterno. Ela reúne uma multidão furiosa de moradores e os manipula contra Barnabas, apontando que ele é um monstro. A multidão o pega e o tranca dentro de um caixão acorrentado e enterram no meio da floresta. Mais de 2 séculos se passam. Ano de 1972, Victoria Winters está em um trem para Collinsport porque viu um anúncio de emprego da família Collins procurando uma governanta. Victoria é seu nome falso. Ela está fugindo de casa e não quer que as pessoas descubram sua verdadeira identidade. Ela escolhe Victoria a partir de um cartaz no trem. Ao chegar na propriedade, é recebida por Willie Loomis, o zelador, que explica que a mansão, que está em péssimas condições, deveria ter o serviço de 100 empregados, mas só tem ele e a senhora Johnson. Victoria vê um quadro e pergunta quem é, ao que Willie responde dizendo que se chama Barnabas e era um dos maiores do passado, numa época em que eram uma família muito rica. Elizabeth Collins Stoddard, a matriarca da família, chega e se dirige a Victoria para explicar o trabalho a ela, mencionando que são apenas 7 pessoas na casa, incluindo os funcionários, e que existem áreas da mansão que não usam mais. Elizabeth faz a Victoria algumas perguntas que ela responde prontamente, o que Elizabeth aprecia e por isso a contrata. No jantar, Victoria conhece o resto da família. Roger Collins, irmão de Elizabeth e preguiçoso. Caroline Stoddard, filha adolescente de Elizabeth e rebelde. David Collins, filho de Roger, que não está bem desde que sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos e pensa que vê o fantasma dela. E a doutora Julia Hoffman, psiquiatra contratada para lidar com os problemas de David, mas passa bastante tempo bêbada. Victoria gosta de David e diz a ele que também acredita em fantasmas, o que Elizabeth não vê com bons olhos. Victoria se prepara para dormir e vê o fantasma de Josette no corredor. Ela diz que ele está vindo antes de ir para o salão e dar algumas rodeadas no lustre. Depois de repetir que ele está vindo, ela se joga da mesma maneira que fez naquele dia no penhasco e desaparece. Na floresta, uma equipe de pedreiros está construindo um restaurante. Está cavando e encontra o caixão de Barnabas. Eles abrem para ver o que tem dentro. E agora que ele está livre, Barnabas se alimenta de cada trabalhador, pedindo desculpas por sua fome de séculos. Quando termina, está coberto de sangue. Ele faz o caminho até a mansão, observando ao redor e ficando confuso com toda a modernidade e roupas no caminho. Ele chega na mansão, encontra Willie no jardim e o hipnotiza com seus poderes de vampiro para obter as informações necessárias, e também pede para Willie limpá-lo antes de levá-lo para dentro. Ele tenta se apresentar às crianças, mas Elizabeth o interrompe e pede para falar a sós, suspeitando sobre sua identidade e dizendo que todos os mitos mágicos sobre a família são apenas contos de fadas.
Barnabás prova a verdade sobre si ao abrir uma sala secreta que nem mesmo Elizabeth conhecia e promete reerguer o império da família com todo o tesouro escondido daquela sala. Elizabeth topa aceitá-lo de volta na família, com uma condição: ele não deve contar a ninguém que ele é um vampiro. No outro dia, durante o café da manhã, ela o apresenta aos demais como Barnabás III, um parente distante da Inglaterra. A família começa a falar de negócios e explica a Barnabás que o império da pesca Collins acabou e agora todo o domínio é da Angel Bay Seafood. Victoria entra na sala e Barnabás não consegue evitar seu olhar fixado nela, porque ela se parece muito com Josette. Na cidade, Angelique ainda está viva sob o nome de Angie Bouchard e agora é uma mulher poderosa, fundadora e CEO da Angel Bay Seafood. Seus funcionários contam sobre o acidente na floresta. Sem acreditar, ela vai até lá para ver e fica chocada ao encontrar o caixão aberto. Rapidamente, ela vai para Collingwood, onde troca alguns insultos com Elizabeth antes de Barnabás chamá-la para conversar em particular. Ele fecha a porta e Angelique o beija e depois diz a ele que Collinsport agora é dela, graças ao negócio de pesca que ela começou de propósito para destruir os Collins. Os moradores respeitam ela como líder, enquanto esqueceram tudo sobre ele, então ninguém jamais acreditará nele. Angelique sai, então Barnabás expressa suas preocupações para Elizabeth, que lembra a ele que não importa o que aconteceu com ele no passado, ele lutou com tanta determinação que tiveram que colocá-lo em uma caixa. Sua família precisa dele agora, então ele deve lutar no presente também. Motivado pelas palavras, Barnabás começa a se empenhar a trazer a glória de volta aos Collins, vendendo parte do tesouro da sala escondida. Ele contrata mão de obra para renovar a mansão e reconstruir sua empresa de pesca. Com um guarda-chuva, óculos de sol e um chapéu, ele sai durante o dia sem ser queimado pelo sol. Apesar da dificuldade de um lugar para dormir confortavelmente, então faz os servos trazerem seu antigo caixão. A empresa começa a funcionar bem e Barnabás contrata pescadores, hipnotizando os capitães que trabalham para Angelique e os faz vir para sua empresa. Roger o vê saindo da sala secreta com o tesouro nas mãos e Barnabás é encontrado por Julia, que suspeita da forma que ele age e o convida para seu consultório. Ela hipnotiza e o faz confessar seu segredo, então o deixa na sala para gritar com Elizabeth por ter escondido esse segredo. Elizabeth convence a não chamar a polícia quando ela sinaliza que Julia deveria estar fascinada por ele, e ela está, então quer que ele fique e aprenda mais sobre ele. Tempo depois, Barnabás pede conselhos a Carolyn sobre como conquistar mulheres modernas. Carolyn diz que ele precisa abandonar toda a atitude quadrada e sair com pessoas descoladas. Barnabás acaba em um círculo hippie compartilhando histórias enquanto fuma na floresta. Após as garotas ensinarem ele que as mulheres querem amor e não dinheiro, Barnabás mata todos ali para se alimentar. No outro dia, Julia começa a fazer transfusões de sangue para ver se isso pode curar seu vampirismo. Victoria e Barnabás continuam a passar tempo juntos e se aproximam enquanto conversam sobre o sobrenatural. E Angelique fica furiosa, porque a empresa dos Collins está tendo sucesso novamente. Os membros do conselho não entendem o problema, porque Angel Bay ainda domina 95% do mercado. Angelique explica que é uma questão de orgulho em continuar o que sua avó começou, uma maneira de destruir a família Collins. Ela convida Barnabás para ter uma reunião e oferece a ele a oportunidade de comprar a empresa dele, mas ele recusa a oferta. Angelique lembra a ele que ela só quer o seu amor e ameaça matar Victoria se ele não lhe der. Barnabás se entrega e ambos têm um momento íntimo no escritório. Depois que acaba, ele diz que foi um erro e que não pode ficar com ela. Angelique promete destruí-lo por isso. Barnabás continua vendo Julia para as transfusões de sangue, enquanto Victoria começa a ter sonhos passados em que via o fantasma de Josette quando criança. E seus pais a mandaram para um hospício por isso. Quando acorda, ela encontra o fantasma de Josette te visitando.
pedindo sua ajuda antes de desaparecer. Na manhã seguinte, no café da manhã, Barnabás anuncia que quer fazer um baile para toda a cidade para lembrá-los de quem é a família dominante. Carolyn explica a ele que hoje em dia as pessoas fazem eventos e não bailes, e dá a ele ideias sobre festas modernas. No dia da noite do baile, ela descobre que ele não estava brincando quando disse que conseguiria qualquer coisa que ela mencionasse. Alice Cooper está tocando ao vivo em sua festa. Barnabás sai para dar uma volta pela casa, já que não gosta da música, e encontra David cuidando da sala de cocheira em vez do empregado, porque seu pai pediu para ele assumir por um momento e não deixar ninguém entrar. Ele sobe pela parede externa para espiar pela janela. Depois disso, se encontra com Victoria em uma sacada, onde ela diz que sabe sobre o que ele sente por ela. Victoria sente que pode confiar nele e que o conhece desde sempre. Ela confessa que sempre sentiu algo que a puxava para Collingswood. Ele tenta beijá-la, mas ela recua porque é a primeira vez que alguém que ela ama retribui o amor e começa a contar sua história. Victoria viveu muitos anos num hospício apenas com médicos e a companhia do fantasma de Josette, e foi submetida a dezenas de tratamentos pesados para voltar ao normal. Mas ela nunca desistiu de seu desejo de fugir e um dia conseguiu escapar pela janela. Ela procurou por um lugar para morar e viu o anúncio da governanta no jornal e ela soube o que tinha que fazer. Agora se sente em casa em Collingswood e floresceu sentimentos por Barnabás que ela demonstra finalmente ao beijá-lo. Angelique vê após chegar à festa e agora está furiosa. No dia seguinte, Barnabás vai ver Julia. Ele a encontra transfundindo seu sangue vampiro em seu corpo. Barnabás descobre que ela nunca esteve interessada em ajudá-lo a se tornar humano. Ela só quer se tornar imortal. Como punição por quebrar a confiança da família, ele a morde e a mata, ao mesmo tempo que as presas vampíricas estão crescendo nela. Ele pede a Willie para levá-lo de barco para o meio do oceano, para deixar o corpo dela lá afundando. Ele encontra Roger tentando acessar a sala secreta do tesouro e decide dar uma escolha. Roger pode começar a ser um pai melhor para David, ou pode pegar o dinheiro que Barnabás lhe dará e sair para nunca mais voltar. Roger escolhe o dinheiro e sai da propriedade, decepcionando David porque nunca foi amado. O garoto corre de volta para o quarto e quase é atingido pela bola de discoteca que Willie está desmontando do teto. Sem escolha, Barnabás usa sua super velocidade para salvá-lo e acaba debaixo do sol que começa a queimá-lo. Agora toda a família sabe do seu segredo e David e Victoria fogem dele. Desesperado, Barnabás vai ver Angelique, que se recusa a remover a maldição e o faz confessar que matou Julia. Então ela faz uma proposta: eles podem dominar o Império da Pesca juntos como parceiros e amantes, ou ela o colocará de volta no caixão. Barnabás manda ela para o inferno e tenta sair, mas os funcionários estão esperando do outro lado da porta com um caixão, e Angelique o empurra depois de fechá-lo com correntes. Angelique usa um feitiço para fazer o prédio da empresa Collins explodir. O colocam em uma van e o levam para o cemitério. O caixão é abandonado em um lugar bagunçado e é encontrado por David, alguns momentos depois, que soube do perigo de Barnabás porque o fantasma de sua mãe lhe disse isso. Na cidade, as pessoas estão observando a polícia e os bombeiros cuidarem do incêndio. Angelique aparece e reproduz uma gravação de Barnabás confessando que matou Julia, usando isso para instigar a cidade contra os Collins. A multidão enfurecida, junto com os policiais e Angelique, chega a Collingswood logo após Barnabás chegar lá também. Ele está disposto a confessar se não fizerem nada contra sua família, mas levará Angelique também. O xerife tenta atirar em Barnabás, mas os tiros não fazem efeito. Barnabás morde Angelique para fazer sua pele rachar e assim mostrar que ela também é um monstro, mas ela o empurra para dentro da mansão. Angelique entra sem ser impedida. Ataca Barnabás com um jato verde. Angelique conta que matou os pais de Barnabás e isso faz atacá-la brutalmente com um pau, mas o ataque é insignificante contra a bruxa.
Ela usa uma estátua para agarrá-lo e deixá-lo preso. A jovem Carolyn aparece, na forma de uma fera humanoide semelhante a um lobisomem. Ela tenta atacar a bruxa, mas sua força nada ajuda. Então é lançada contra as paredes e fica desacordada. A bruxa mostra que é poderosa e vai até Barnabás. David aparece e então enfrenta a bruxa. Angelique se aproxima para o atacar, mas o fantasma de sua mãe surge e ataca a bruxa, jogando-a contra o lustre que cai no chão sobre ela. A família foge da casa. Barnabás se despede de Angelique e a bruxa morre depois de arrancar o próprio coração do peito e entregá-lo a ele. Mas ele se transforma em cinzas. Barnabás não consegue encontrar Victoria em lugar nenhum e a mãe de David diz que ela está no penhasco. A família observa a casa desmoronar enquanto Victoria segue para o penhasco. Barnabás consegue chegar até ela, porém ela diz que é apenas mortal, que envelhece e morre. Enquanto Barnabás viverá para sempre, eles não poderão ficar juntos. Este pensamento negativo faz Victoria pular, e como aconteceu séculos atrás, Barnabás pula atrás dela, mas desta vez ele a morde para transformá-la em vampira antes que ela atinja o chão. Agora ela é uma imortal como ele, e o casal se beija e sela o amor eterno deles. Em algum lugar, no fundo do oceano, Julia abre os olhos, revelando que ela também se tornou uma vampira. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários e fortalece o canal com sua inscrição. Te vejo no próximo recap!